Olá amigas, olá amigos, eu sou Carlos Cabral e essa é a edição de 17 de maio do Zero News, o programa do Mente Binária em que a gente trata dos acontecimentos de tecnologia e segurança mais relevantes da semana que passou. Certamente o assunto da semana foi o ataque contra a Colonial Pipeline, um oleoduto que transporta 2,5 milhões de barris por dia e é responsável pelo abastecimento de diesel, de gasolina e combustível de aviação para 45% da costa leste dos Estados Unidos. O que aconteceu foi que a Colonial Pipeline foi vítima de mais um ataque de double extortion, uma modalidade de crime eletrônico sobre a qual a gente já falou várias vezes aqui no Zero News e que consiste em incidentes em que os atacantes tomam o controle da rede da empresa afetada, extraem os dados sensíveis, ativam o ransomware e pedem um resgate para que a vítima volte a ter acesso aos dados da empresa e evite que a quadrilha vaze o material que obteve. Mas o incidente da semana passada fugiu um pouco ao roteiro tradicional de eventos desse tipo, e para que eu possa explicar as diversas perspectivas da história, vou precisar tomar um pouco mais do seu tempo do que o habitual aqui no Zero News. A primeira coisa relevante a se dizer é que, segundo os representantes do oleoduto, o ataque afetou a infraestrutura de IT, mas não a de OT. Ou seja, o impacto se concentrou na rede interna, administrativa, mas não afetou a tecnologia que controla as bombas e o resto do maquinário industrial do oleoduto. No entanto, toda a plataforma de OT foi desligada por precaução, o que, sob a perspectiva de segurança, é uma decisão razoável. Mas o que aconteceu foi que essa decisão causou problemas de abastecimento, não só devido ao fechamento do oleoduto em si, mas também por causa do desespero que acometeu parte da população da região que passou a estocar combustível. E como preconizou Adam Smith lá em 1776, quando um recurso relevante fica escasso, seu preço aumenta. O resultado foi a elevação no preço do combustível, a maior delas desde 2014, segundo a American Automobile Association. Do outro lado do ataque, a gangue que tomou o controle da rede do oleoduto, autodenominada DarkSide, sentiu que o alvo talvez fosse relevante demais. Sobretudo quando começou a pairar a suspeita de que, por ser de origem russa, talvez os atacantes tivessem tido algum tipo de motivação política, e o caso fosse parte de uma campanha que visava indisponibilizar a infraestrutura crítica americana, coisa que o próprio Biden negou, mas isso só na quarta. Logo na segunda-feira, os operadores do ransomware DarkSide emitiram um comunicado dizendo que são apolíticos e que estão interessados só na grana mesmo. E mais, afirmaram que daquele momento em diante iriam revisar com seus associados os critérios de escolhas dos alvos, de modo a, abre aspas, e evitar consequências sociais no futuro, fecha aspas. Ou seja, eles sentiram que pegaram pesado. E enquanto isso tudo acontecia, o governo Biden tirava do forno um decreto que estava sendo preparado pelo menos desde o ataque contra a SolarWinds, que já foi pauta de várias edições aqui do Zero News. Mas se você quiser ter um contexto sobre isso, volta lá na edição de 21 de dezembro. Vou deixar o link aqui na descrição do episódio. Essa ordem executiva do Biden contém coisas importantes, como a determinação da arquitetura de Zero Trust como padrão para o governo federal, a obrigação do uso de múltiplos fatores de autenticação em todas as agências, não tem mais desculpa para usar só usuário e senha, a criptografia obrigatória para dados em trânsito e também em repouso, a revisão dos padrões de segurança para a cadeia de suprimentos, a padronização dos playbooks de resposta a incidentes em todas as agências, dentre outras coisas. E aqui vai um aviso. Se você trabalha ou quer trabalhar na área de tecnologia ou cibersegurança, é bom ter em mente que esse documento tende a determinar o futuro do seu trabalho, pois os padrões de tecnologia aplicados lá nos Estados Unidos invariavelmente geram algum reflexo na nossa operação por aqui. Por exemplo, é muito comum as empresas brasileiras aplicarem ou se inspirarem em padrões do NIST para definirem controles de segurança, e essa é só uma dessas características, dessa influência. Mas uma das coisas que a ordem executiva do Biden sinalizou foi que no futuro próximo haverá menos impedimento no compartilhamento de dados sobre ameaças e incidentes entre entidades públicas e privadas. A forma em que isso vai ocorrer ainda precisa ficar mais clara, porque a medida liga luzes amarelas no que se refere à privacidade. Mas com certeza ela faz com que informações cruciais para a investigação de ataques fluam com mais liberdade, como o combustível que fluía no oleoduto antes do ataque. Acontece que depois de quarta-feira o jogo virou no mercado de ransomware.
Segundo a apuração do site Bleeping Computer, os operadores do Ransomware Review, um dos mais prolíficos nessa modalidade de crime, disseram em um fórum que não mais atacariam empresas da área de educação e de saúde, bem como qualquer entidade governamental de qualquer país. Fóruns do underground, como apurou o The Record, também passaram a banir o tema de ransomware e a casa parcialmente caiu para os operadores do ransomware DarkSide na sexta, porque eles perderam o controle dos seus servidores em uma operação de forças de segurança. Mas de acordo com The Guardian, na ocasião eles já haviam levado 5 milhões da Colonial Pipeline, que pagou o resgate para voltar a ter o controle de sua infra. As torneiras voltaram a se abrir no dia 12, mas ainda no sábado, 15 de maio, havia relatos de desabastecimento em algumas cidades. A semana passada também foi marcada por 2 ataques contra um novo dispositivo da Apple chamado AirTag. O dispositivo foi lançado em abril, fala Bluetooth, UWB e NFC e tem a função de rastrear coisas. Nos Estados Unidos o brinquedo custa $29 e aqui no Brasil, considerando a margem, a cotação do dólar e os impostos, custa mais de R$32 mil. Não, brincadeira. Uma AirTag no site da Apple custa R$379. Ainda assim é muito caro. No primeiro ataque, a pessoa que responde pelo perfil Stack Smashing fez um ataque físico ao dispositivo, mais precisamente contra um microcontrolador da AirTag, inserindo uma curta e rápida variação de energia no componente que permitiu modificar o firmware do dispositivo. O resultado foi que quando uma pessoa escaneava a AirTag, ela era rickrolled, ou seja, ela recebia uma notificação do YouTube para o vídeo de Never Gonna Give You Up do Rick Astley. Mas é claro que o objetivo aqui é o de demonstrar que é possível chamar um aplicativo no celular a partir de uma AirTag modificada. Já o outro ataque foi conduzido por Fabian Braulen, com certeza eu devo ter pronunciado o nome dele errado, e consistiu em abusar do protocolo AirTag em um dispositivo Bluetooth sem conectividade com internet para fazer com que os dispositivos Apple próximos enviassem dados pela internet em seu nome. Ou seja, usar o dispositivo Apple como uma espécie de roteador de internet grátis com a AirTag intermediando a conexão. Ambos os ataques são engenhosos, mas cheios de condições específicas para darem certo. Link sobre eles aqui na descrição do episódio. O pesquisador Matthew Vanoof, da New York University Abu Dhabi, identificou 12 CVEs, 3 falhas de design e outras de implementação no padrão I3E 802.11, que é parte essencial das redes Wi-Fi que usamos hoje em dia. Juntos, os ataques que exploram as falhas foram apelidados de Frag Attacks, em uma abreviação de Fragmentation and Aggregation Attacks, e permitem que um atacante assuma o controle de um sistema e roube dados confidenciais de uma rede vulnerável. Segundo o pesquisador, as experiências indicam que cada produto de Wi-Fi é afetado por pelo menos uma vulnerabilidade, e que a maioria dos produtos é afetada por várias delas. A publicação das falhas seguiu o processo de divulgação responsável em parceria com entidades como a Wi-Fi Alliance e teve o paper publicado, o qual fará parte do congresso Usenix Security em agosto. Um threat actor desconhecido conseguiu exercer o controle de mais de 27% dos nós de saída da rede Tor, afirmou um pesquisador que responde pelo nick Nuzeno e que vem acompanhando as movimentações dessa rede que permite o acesso anônimo à internet. Segundo o pesquisador, o ataque começou em janeiro do ano passado e consiste em adicionar servidores à rede Tor, definindo-os como nós de saída, ou seja, os últimos servidores por meio dos quais o tráfego deixa a rede Tor e entra na internet. O atacante estaria combinando esses múltiplos servidores nessa posição estratégica ao uso de ataques de SSL Striping, que permite converter o tráfego HTTPS com criptografia em HTTP sem criptografia. Toda essa engenharia estaria sendo usada para interceptar transações com criptomoedas, trocando as carteiras de destino das transações para a carteira do atacante. E mesmo com essa semana cheia de acontecimentos importantes, ainda tivemos um Patch Tuesday. Ele foi menor do que nos meses anteriores, corrigindo 55 vulnerabilidades. Destaque para a CVE 2021-311-66, uma falha crítica de execução remota de código não autenticado no HTTP Protocol Stack da Microsoft.
Essa vulnerabilidade permite a execução de ataques em modo wormable, ou seja, em que as infecções se propagam pela rede de forma automatizada e sem a necessidade de interação humana. Lembre-se do WannaCry de 2017 e saberá do que eu estou falando. A Microsoft afirma que ainda não foram identificados ataques abusando dessa vulnerabilidade, mas sabemos que falhas desse tipo atraem a atenção de muita gente com as mais variadas intenções. Então, apliquem o patch. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, eu peço que compartilhe ele nas suas redes. Expandir a audiência dos vídeos do Papo Binário fortalece a nossa missão de continuar produzindo conteúdo para e pela comunidade técnica. Te agradeço muito. A gente se vê na semana que vem e se protejam.